tantas mulheres bonitas. Sandra e Sônia também estão lindas. Gente, eu vim do A, trabalho, a gente se eu não arrumou passo, só para vir para esse Passamos um encontro com a doutora eu batonzinho. vou Zulei. fechar minha câmera, porque vocês A estão lindas. camisa é ela, do Instituto Ah, que Ah, linda! Iris! Ah, muito fofa. Ué, Obrigada, Iris. É tem nossa que... mediadora. Lindíssimas. Eu A uso sim, Flávia está meninas. aqui. se for por falta de Boa propaganda, por causa noite. das blusas, eu uso todas, em qualquer lugar. E tem uma nova saindo, fresquinha, viu? Depois vocês vão conhecer, né, Sônia? Maravilhosa. Opa, opa, mais um. Tutti frutti. A Zuleika Preciso vai amar. aumentar. Tutti frutti é a cor. É linda. É Eu linda. quero ver a da corrida solidária. Ah, Ah, Eu tenho vamos uma preta. fazer. Meninas, Tá tudo vamos certo aqui, começar. todo vamos. mundo já se conheceu, certo, meninas Uhum. lindas? Aline, amanhã, meio, se a gente não se falar, amanhã, meio-dia, no Ela, de camiseta. Tá Tô feliz que você joia. vai lá, A minha Liz. única coleção de camiseta, com uma unidade de camiseta do Ela ainda. Amanhã tem Estarei uma lá. surpresa para você, tá? A gente vai ficar com ciúme. A gente vai mandar foto do nosso café, do nosso almoço. Não, tô sentindo favoritismo, não É, eu gostei. também. Não, não, não. Eu Vocês tenho são muito que ciumentas, protesto. Eu não meninas. tenho camiseta ainda, Eu nunca nem fui no gente. Ela, gente. Que Você vai no absurdo. Não, Geduque, vai, ela Flávia? Eu vai. vou, sim, eu Ah, vai vou. ter a camiseta de várias cores, você vai poder escolher o que você quer. Ah, então tá bem, mas eu preciso vestir a camiseta, literalmente. É isso aí. Meninas, eu acho que já dá pra gente ir começando, Já, não? Já demos Vamos. um tempinho para todo mundo chegar. Se chegar já alguém no temos meio 15 também. pessoas. Vamos lá, então. Bom, Vamos. pessoal, vou abrir aqui o nosso encontro. Meu nome é Ana Luísa, eu estou como voluntária desde 2022. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, ter essa oportunidade. Como a Zuleika estava conversando aqui antes, né, o voluntariado não é algo que você pega um tempo que sobra da sua vida, né? Algo que a gente dedica, algo que a gente se importa, né? E esse projeto é muito importante para nós e é um privilégio para mim. Bom, nós temos um objetivo, né? De ter um espaço de escuta, de afeto, que nos permita refletir sobre alguns conceitos e e desenvolver algumas habilidades que a gente chama aí de socioemocionais, é, e profissionais também, né? A gente traz aí o socioemocional e as competências técnicas das voluntárias do Instituto Ela. Então, aqui a gente vai ter como foco essa valorização da habilidade da escutativa e vai favorecer a empatia, o respeito, enfim. Então, esse momento é para que nós tenhamos nos ampliamos aí em todo esse contexto. E aí é o momento que a gente pode ouvir o outro e ouvir a nós mesmas, né? Porque às vezes a gente fala tanto do outro, sobre a escuta do outro, sobre como a gente vai escutar o outro, mas muitas vezes a gente não faz esse exercício com nós mesmas, e isso é muito importante. E aí a gente segue, né, com essas atividades, nós teremos 8 encontros ao decorrer do ano, né? Depois as meninas enviam o cronograma direitinho para vocês. E aí é importante ressaltar, esse é um ponto fundamental dos nossos encontros, e aí que a gente tem que ter em mente, que esse grupo, embora a gente compartilhe temas muito importantes, né, do nosso contexto, da nossa vivência, ele não é uma terapia, né? Nem um momento de aconselhamento. Ele é um espaço que a gente abre para que a gente possa se expressar sem juízo de valor, mas também sem criar expectativas nesse sentido, né? Mas sabendo que nós seremos ouvidas com atenção. Então, esse é o nosso objetivo, apresentei um pouquinho. Já já eu vou apresentar a Zuleika, que tem um currículo aí
sensacional, que senão ele vai ficar aqui 1 hora, mas já já eu apresento ela. E aí eu gostaria de dar boa noite para a Sandra e para a Sônia, nossas queridas, nossas amadas, e para saber se vocês querem dar uma boa noite, para falar com as meninas, para saber não, a gente quer que vocês falem. Por ordem alfabética, Sandra e Sônia, é só por uma questão de ordem alfabética, né? Para nós é sempre muito gostoso, né, ter esse encontro. Nós decidimos ter esses encontros gravados, e isso é uma coisa bacana, com o teor das palestras. A gente grava até um determinado momento, porque depois tem uma parte que é para a gente falar, conversar, perguntar, e a gente acha que esses momentos são mais reservados. Hoje começamos o ano com a Zuleika, que é uma querida nossa. Sônia e eu, que somos parceiras aqui há muito tempo, de muitos anos, de muitas histórias, de muita vida, a gente quer desejar esse time que integra a equipe da escutativa junto com a Tainá e a Aline, que começaram conosco lá atrás, a Iris, que fez o curso e hoje integra o time que vai conduzir isso, e a Ana Luísa, que é uma pessoa muito importante para nós. Andressa, acho que vocês não sei se já apresentaram, Andressa fica no Instituto Ela todos os dias, todas as meias tardes e noites, das 17 às 21 horas. E então eu acho que é isso. Sônia, quer falar alguma coisinha, amiga? Dar boa noite para vocês, minhas queridas, e agradecer, né? Agradecer a Zuleika, que eu tenho certeza que vai nos propiciar aí ótimas reflexões. Obrigado, o tempo da Zuleika é complicadíssimo e ela deixou esse tempinho aqui para nós, gratidão. Agradecer muito a você, Ana Luísa, né, por estar conosco aí há tanto tempo. A Aline, que está fazendo aí tantos projetos, né, Aline? Obrigada, querida. Tainá, saudade de você, que bom que você retornou, tá? Muito feliz de você ter voltado, que você esteja bem, tá bom? Querida Andressa e todas as demais, e Iris. Ô, Iris, muito obrigada por estar aqui conosco. Quanto tempo aí de escutativa e você abraçando, então, esse grupo. Muito obrigada e boa noite a todas vocês. Vamos lá. Obrigada, meninas. Chamo de meninas, né? São meninas. Então, tá? Eu tenho o privilégio aqui de apresentar a Zuleika. Já ouvi ela em outros momentos, mas é sempre um prazer, né? É sempre um privilégio para nós ter você aqui, Zuleika. Como eu falei, eu poderia ficar um tempo enorme aqui falando do currículo da Zuleika, mas brevemente, então, ela é graduada em Ciências Econômicas, Gestão Administrativa e Financeira, é especialista em gestão de pessoas, pós-graduada em Liderança e Inovação, também é palestrante e diretora executiva do Colégio Santa Doroteia de BH. Temos duas mineiras aqui hoje. E aí, ela trará aí para a nossa roda de conversa o tema que é os desafios de ser mulher no mundo contemporâneo. Zuleika, é a palavra sua e, de novo, é uma honra ter você aqui conosco. Obrigada, Ana Luísa. Obrigada a todas as meninas aí presentes. Obrigada, queridas amigas Sônia e Sandra, que me convidaram, né, para fazer parte do Instituto Ela, e a gente fez uma abertura e estamos aqui em Minas, tentando avançar e promover cada vez mais a questão do voluntariado, como eu disse antes, né, a questão de fomentar o voluntariado, principalmente nos mais jovens, porque eu acho que tudo que a gente planta, a gente tem que regar, e regar, às vezes, custa a gente arrumar quem carrega o regador, porque às vezes só pôr a água dentro do regador, né? Em Minas a gente usa regador, não sei se aí no estado de vocês usam, mas aqui a gente usa muito regador, né? Então, a gente colocar água só no regador, muitas vezes, não favorece, a gente tem que ter quem que carregue esse regador, para que a gente possa dar sequência à questão do voluntariado, né? Eu vou partilhar com vocês a minha apresentação.
Aí, todos estão vendo, né? Sim, Então, estamos vendo. o tema, né, que me foi proposto, os desafios de ser mulher no mundo contemporâneo, eu penso assim que antes da gente entrar de fato no tema, nós temos que observar ao nosso redor como está o mundo, né? O que eu vivi há 10 anos atrás, 20 anos atrás, hoje, quando a gente faz um paralelo do que é ser mulher hoje, né, eu, na minha idade, com a minha experiência, eu vejo que as questões podem não ter evoluído em alguns pontos, principalmente nos pontos que nós defendemos dentro do ELA, que é a questão principalmente da violência, né, contra a mulher e dessa questão da desigualdade. Porque no campo mesmo do aprender e do ocupar os espaços, as mulheres elas têm avançado muito. Mas eu gosto muito como eu sou economista, eu gosto muito de dados, né? Eu gosto muito de lidar com esses dados. E quando a gente percebe, assim, por exemplo, no Brasil, de 2023 para 2024, em pouco tempo, o Brasil ele caiu, de acordo com o Índice Global de Paridade de Gênero, ele caiu 13 posições. E aí a gente pergunta assim, por que o Brasil caiu 13 posições nessa igualdade de gênero? Isso é muito fácil de explicar quando você busca entender dentro do site do governo, porque a gente para ter dados assim bem precisos e às vezes a gente fica impactado com os dados que a gente recebe, a gente vê que é justamente porque dentro dessa disparidade que existe, dentro do orçamento federal, ele não é planejado para que haja uma distribuição para reduzir essa desigualdade. Então, quando a gente vê que o Brasil caiu entre 148 países, caiu 13 posições, a gente vê que a inclusão e a desigualdade de gênero, ele não é planejado e não é executado no orçamento público. Então, isso é muito importante a gente entender. Entender porque quando a gente abre, não para ver só o espaço ou o estado ou o local onde a gente está, quando você abre espaço para ver a realidade, você depara com situações que a gente vê o porquê, né? Por que o Brasil cai? Porque para investir nas questões da saúde da mulher, para investir nas questões ligadas à assistência, qualquer que seja, né, com relação à violência, é preciso de ter um orçamento federal, e nisso a gente, quando busca essas informações, a gente se depara não só com esse problema dessa discrepância que existe na questão do orçamento, mas também a gente se depara em outros dados que no decorrer da apresentação eu vou estar apresentando para vocês. Primeiro, dentro da contemporaneidade, o que a gente percebe é a desigualdade no trabalho. Essa desigualdade no trabalho, gente, é tão antigo a gente falar nisso, né? Por quê? Porque quando a gente fala a desigualdade no trabalho, primeiro ponto que a gente vê é com relação à disparidade salarial, né? Geralmente, isso não é regra, mas geralmente posições ocupadas por homens e mulheres, as mesmas posições, geralmente não têm a mesma remuneração. As mulheres, frequentemente, elas recebem menos do que os homens exercendo o mesmo trabalho. Mas um ponto positivo com relação ao trabalho, que hoje muitas funções que só eram exercidas por homens, hoje a mulher já tem esse espaço garantido. Então, muitas profissões, né, que a gente vê, profissões até desafiadoras, como, por exemplo, uma juíza de futebol, de homens, né, ela entrar dentro de um campo para apitar um jogo, um espaço que ela pode ocupar, mas que é desafiador. Imaginem só, né, uma mulher apitando o jogo, e a gente percebe isso, às vezes até, eu já presenciei, a gente percebe até mesmo os olhares dos jogadores, porque ainda prevalece a questão do machismo em muitas áreas ainda que a mulher já consegue trabalhar, entrar, mas infelizmente perpetua ainda esse ciclo de desigualdade com relação ao valor que recebe. Então, esse ponto ele é muito importante da gente estar atento, né, justamente por conta disso.
A questão também que, antes de falar da violência, a questão dentro do trabalho é com relação à maternidade, né? Então, a gente sabe também do preconceito e da dificuldade que as mulheres enfrentam quando vão entrar para ser admitida, principalmente em empresas que têm uma visão muito focada no resultado. Então, quando a gente sabe que as empresas têm mudado um pouco através de vários programas, né, de socialização, de bem-estar, apoio psicológico. Muitas empresas têm investido muito nessa área, mas a gente sabe também que uma pessoa que entra numa fase produtiva numa empresa, né, logo vem aquela, às vezes não falam porque sabem que estão ferindo, né, a questão da igualdade e também não falam porque sabem também que isso é um assédio. Né? Falar assim, você vai ter filho, você pretende ter filho, então também a questão do papel da maternidade, que nós enfrentamos essa discriminação porque nós assumimos as responsabilidades familiares, a gente sabe disso, né, dos filhos, e, com isso, praticamente a promoção geralmente é dada para o homem, porque o homem ele não tem aquela responsabilidade, apesar de ser pai, não tem a responsabilidade de criar o filho. Né? Instituiu-se isso nessa questão dessa dificuldade da mulher ser inserida no mercado de trabalho quando ela está, principalmente quando ela é jovem. Né? E a gente está sempre vendo, em escola, então, gente, isso é assim, é muito complicado, porque a escola, 80%, às vezes 90% são mulheres, né? E a gente vê o número de mulheres né, em idade fértil e tendo filhos e licença maternidade, e, enfim, apesar de que a licença maternidade ela é custeada pelo governo, mas a gente sabe dos impactos de uma saída de uma pessoa por um tempo na instituição, a gente sabe os impactos que causam. E, muitas vezes, a liderança, quando ela é masculina, ela não tem essa sensibilidade feminina de entender que aquele momento ali é um momento importante. Então, nós, quando temos filhos, e às vezes somos julgadas por ter filhos, e muitas vezes algumas escondem até a gravidez, né, esconde até o último momento, justamente com medo de uma retaliação, ou às vezes está prestes a ser promovida, e se ela falar que está grávida, pode ser que ela não consiga ter essa promoção. Então, isso tudo está dentro desse mundo ainda, né, que a gente ainda está vivendo, apesar de todos os avanços. Quando eu falo da violência, a violência doméstica, que a gente está cansado de ver aí no Instituto Ela, né? Quanto a gente tem falado sobre a questão da violência, quando a gente vê as reportagens, gente, o que tem aumentado, parece assim, parece um surto que está tendo, porque não tem um dia que você não liga a televisão, que você não vê uma questão de demanda de violência doméstica, e a gente não fala que isso está atingindo uma classe menos favorecida, não. A gente tem visto isso em todas as classes sociais, né? Até pessoas já formadas, pessoas esclarecidas, pessoas que têm um grau de instrução elevado, as pessoas agridem, as pessoas batem, né? As pessoas matam. E dentro do site do governo, a cada 10 mil habitantes, eu fiz uma pesquisa, eu peguei só seis estados. Então, a cada 10 mil habitantes que ocorre a violência naquele estado e tem morte, em Roraima ganha em primeiro lugar 5,9% a cada 100 mil habitantes em Roraima. Quando há uma violência doméstica, a pessoa morre. Depois nós temos Mato Grosso, depois Mato Grosso do Sul, Bahia, Acre e Ceará, chegando até a 5% de pessoas a cada 100 mil habitantes morrem por violência doméstica. A questão também que eu vejo, da questão de homicídios, que eu fiz uma pesquisa também, que quando a gente fala sobre a violência, a questão de homicídio, de lesões corporais, São Paulo está em primeiro lugar, viu, Sônia? Sônia e Sandra, São Paulo em primeiro lugar. 417 pessoas são afetadas
quase que 2 por dia, 3 por dia. São Paulo está em primeiro lugar, que ocorre lesões, são registradas, né? Fora as que não são registradas. Isso são dados que a pessoa faz o boletim de ocorrência, porque o mal, hoje nem tanto, porque as mulheres estão mais esclarecidas, mas a gente sabe que muitas mulheres enfrentam a violência, as lesões corporais e até as ameaças de morte, assédios e outras coisas mais, e elas não fazem nenhuma denúncia, né? Ou quando fazem quando alguém levanta, né, alguma questão e elas vão no rebote daquela denúncia. Mas São Paulo está em primeiro lugar, segundo lugar está na Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. São os 5 estados com maior índice de homicídio e de lesões corporais que ocorre nas mulheres, com as mulheres, né? Então, esses dados, eles nos fazem refletir, porque mesmo estando avançado nas questões de direitos, né, a gente não tem mais o que exigir de direitos. O que a gente precisa é combater o que nos afeta, que já é direito adquirido e que muitas vezes a gente passa por cima porque a gente não faz leitura de dados. Porque como não aconteceu comigo, não aconteceu com a minha família, então, às vezes, muitos resultados que a gente pesquisa, a gente se sente muito distante da realidade. Eu entrei para o Instituto Ela o dia que eu estava em São Paulo, no GEDUC, que fui convidada, eu vi uma reportagem que tinha saído aí em São Paulo, mostrando como as meninas usavam o pão de forma, né, quando não tinha absorvente higiênico. Então, eu fiquei tão perplexa que eu trouxe isso para Minas e falei com o pessoal, gente, é uma realidade tão distante da gente que a gente não acredita que aconteça. Mas a violência também... Peraí. Aconteceu alguma coisa aqui. A violência também, ela nos afeta quando a gente vê dados, né? Porque às vezes pode estar distante da gente, mas quando a gente, e às vezes as reportagens, como elas focam muito na questão do sensacionalismo, a gente às vezes não percebe que por trás daquilo existem dados. Se a gente entrar no site do governo, que chama Ministério da Mulher, lá tem vários dados, gente, é impressionante o tanto de dados que tem com relação à questão da posição da mulher na política, que eu vou falar também um pouquinho, a questão da violência. Então, a questão da violência e do assédio hoje é uma realidade. As mulheres não aceitam isso mais, e por não aceitar isso mais, a gente se depara com a violência que causa a morte, porque a gente vê aí pessoas, como eu disse, né, até com alto poder aquisitivo, que não aceita, às vezes, uma separação e acaba matando a mulher e não quer nem saber, né? Quer dizer, a pessoa não tem direito de escolher como quer viver, né? Então, essa situação ainda é preciso ter um trabalho muito grande entre a gente, para a gente se posicionar sempre com relação a essa questão da violência doméstica e a questão do assédio. Deixa eu passar aqui. Zuleika, você precisa de algum apoio? Não está querendo passar aqui. Peraí. Deixa eu ver Se se você passa. precisar, a gente pode colocar para você. Aí. Outra questão que a gente também vive, né, é a questão da autonomia reprodutiva, né? Hoje também a gente sabe que é um direito da pessoa ter a opção de ter filhos ou não. E uma coisa que a gente discute há muito tempo, a questão do aborto, né? Que a gente sabe que é um ponto muito discutido, principalmente as pessoas do lado católico, né, que a gente sabe que são contra, mas a gente sabe também que existem questões com relação à gestação que a mulher deveria poder escolher, né? Não abortar um bebê simplesmente por abortar,
né? Mas eu acho que existem situações que elas deveriam ser mais estudadas. Os direitos sexuais, né? A pessoa ter esse direito hoje também, a gente sabe, e a gente tem que saber conviver com isso, a gente tem uma série de situações onde a gente tem que saber conviver com as famílias. Por exemplo, um dia desse eu tive um caso de receber um livro escrito por uma mãe, que chama Eu Tenho Duas Mães. Então, são situações, assim, são direitos, né, que hoje as mulheres enfrentam de ter o parceiro que escolher, e a gente sabe que às vezes é muito difícil a gente lidar com isso, né, a discriminação ainda existe, né, e com isso, os ataques, eles vêm muito em cima dessas pessoas, né, as pessoas que têm opções sexuais diferentes, né, diferentes das que a gente quer ou que a gente acredita. Muitas vezes a gente se depara com essas violências que a gente vê diariamente também acontecendo. As barreiras que elas enfrentam, né, principalmente na questão da saúde, a questão dos pré-natais, dos contraconcepção. Então, isso também é questão dos direitos reprodutivos, que a gente pode estar falando um pouco aí sobre a saúde da mulher, que até hoje ainda elas enfrentam muitas dificuldades, né? A gente sabe que a mulher que depende de fazer um pré-natal ou depende de contraconceptivos fornecidos, muitas vezes tem dificuldade, e a gente vê, principalmente nas classes menos favorecidas, o tanto de filhos que às vezes a pessoa tem e não tem condição nem de alimentar as crianças, né? A luta pela autonomia sobre seus corpos e a capacidade de decidir sobre a maternidade ainda é uma questão, né, como eu disse, uma questão política e social, né, da pessoa decidir se quer ou não quer ter filho, também é uma questão muito complicada da gente estar vivendo ainda nessa contemporaneidade. Então, outras questões que a gente pode citar é a questão da beleza, padrão de beleza que foi instituído, hoje que a gente vê justamente por esse excesso de uso de telas, principalmente nas meninas, a gente percebe a questão do padrão da beleza, da exigência do padrão da beleza, e isso afetando muito o lado psíquico das crianças, principalmente as meninas que estão em fase de formação, que elas veem têm acesso à informação e às redes sociais numa facilidade. Então, quando ela se olha no espelho, ela não se vê mais, né? Quantas meninas a gente vê, as meninas estão magérrimas, né? Mas se olham no espelho e acham que estão gordas, porque veem padrões totalmente distorcidos em vários aplicativos e vários programas, né? Que detona mesmo a mulher e coloca a mulher dentro de um padrão cultural e um padrão de beleza que assusta e que às vezes até nós mesmos às vezes ficamos impactados com a nossa autoestima quando alguém faz alguma crítica com uma relação quando a gente não está muito bem. Imagine uma criança com 12, 13 anos, essas meninas que estão enfrentando o crescimento, enfrentando a formação do seu corpo, né? Imagina nós que somos adultos, às vezes nos deparamos com uma autoestima que não é tão elevada em função das críticas que a gente recebe. Imagina essas meninas que estão aí ligadas nessas quantidade de produtos e artigos que são vinculados nas redes sociais. A gente tem visto, gente, eu tenho uma neta, né, de 13 anos, eu vejo, às vezes, um dia eu estava vendo a Isabela com um produto que eu falei, não estou acreditando que a minha avó deu um produto para ela, produto que nem eu uso, além de caro, né? Quer dizer, a menina, ao invés de ajudar, quer dizer, começa as expectativas sociais e as pressões culturais começam desde cedo, principalmente na mulher. A questão da dupla jornada também é um fato que a gente não pode descartar. A gente sabe quanto as mulheres são dedicadas no que fazem, e esse movimento de empoderamento que a gente fala, né, a questão do empoderamento e esses movimentos feministas que lutaram muito
hoje a gente não fala mais nem em movimento feminista, a gente fala muito mais no movimento de acolhimento, e eu acho que as mulheres, quando elas tentaram mudar esse perfil, inclusive esse Dia Internacional da Mulher, ele foi instituído por uma comunista. Quer dizer, olha bem, olha como é que a gente muda a versão quando a gente começa a perceber, né, que a mulher pode ter movimentos que favoreçam, quando as mulheres elas se ajudam, elas colaboram, né, lutam contra os preconceitos e as violências, quando elas apoiam umas às outras. Então, esses movimentos, a gente tem que começar desde cedo. Essa escuta ativa que está sendo feita aqui com a gente, que já somos mais maduras, né, mais conscientes do nosso espaço, que a gente sabe o espaço que a gente ocupa. E imaginem só essas crianças que estão aí abertas ao mundo. Então, essa escuta ativa, a gente tem que começar lá no Fundamental 1, quando as crianças começam a descobrir o seu corpo, e falar com elas qual é o histórico, porque tem uma cronologia com relação ao avanço que a mulher foi tendo durante muitos anos, com relação a voto, com relação à posição, com relação ao trabalho, né? Poucas foram as mulheres, por exemplo, que como a minha, ou como alguma de vocês aqui, que eu já estou com 63 anos, então, quer dizer, a minha mãe trabalhava fora, a minha sogra trabalhava fora, mas isso eram padrões totalmente não concebidos pela sociedade. As mulheres foram criadas para ficar dentro de casa tomando conta da família. Então, essas mulheres que saíam, elas eram além do tempo delas. Então, isso foi um ganho muito grande. Quer dizer, muitas pessoas trabalharam para que hoje, a gente pudesse, sem culpa, né, algumas ainda com culpa, mas eu falo sempre que a gente tem que fazer as coisas sem culpa, sair para o trabalho, enfrentar a sua vida, ter a sua vida particular, a vida que é sua, das coisas que você gosta, e uma apoiando as outras dentro desse propósito, né, de empoderamento. Empoderamento dentro, não de poder no sentido subjetivo, mas o poder no sentido de acolher realmente essas necessidades que ainda faltam, né, principalmente com relação a essa disparidade na questão do trabalho, com relação ao assédio, com relação à violência que as mulheres ainda enfrentam com muita frequência. Então, eu coloquei nos movimentos feministas, né, que ajudam mulheres a se oporem a várias formas de preconceitos e violência. Hoje é inadmissível, né, gente? Quando a gente se depara com qualquer tipo de preconceito, é inadmissível hoje a gente comungar com isso. E o preconceito, ele começa em casa, o preconceito, o bullying, a violência, muitas vezes começa em casa. Porque, às vezes, as crianças, independente da situação, elas veem, às vezes, os pais brigando, o pai batendo, né? Às vezes, começam a rotular o próprio filho com adjetivos que o menino não fala, mas ele incorpora aquilo. Então, quer dizer, o movimento feminista, ele veio para acabar com tudo isso que a gente, entre aspas, acha que conseguiu, mas vira e mexe, a gente se depara com situações que nos põem a refletir qual é o nosso papel quando a gente vê uma pessoa sendo discriminada, ou quando a gente vê uma pessoa sendo violentada, né? Ontem, semana passada mesmo, uma senhora, no bairro que eu morava, está tendo muito assalto. A pessoa puxou o cordão dela, uma senhora de 60 e poucos anos, e ela caiu no chão. Gente, umas 3 pessoas passaram, viram a pessoa no pescoço dela, puxando o cordão, e ninguém fez nada. Quer dizer, até que ponto, né, a gente está preparado para defender a mulher que está sofrendo qualquer tipo de violência? Será que a gente não é capaz de chamar uma polícia ou fazer uma denúncia, ou quando a gente percebe que tem alguém da equipe da gente, né, alguma coisa a gente tem que fazer, a gente não pode fechar os olhos, porque quando a gente começa a fechar os olhos, a gente vê que na hora que a gente chega lá nos dados
que lá no Ministério da Mulher, vocês entrem lá no site do governo e veem os sites do Ministério das Mulheres, vocês vão ficar impactados de tanto dado que é medido de acordo com os boletins de ocorrências que são verificados. Então, também garante o direito à igualdade política e social, lutando para transformar as relações de poder existentes nas esferas públicas e privadas. Isso é muito interessante, porque o movimento feminista, eles foram fundamentais na luta por igualdade e na conscientização sobre a questão de gênero, mas muitas mulheres ainda enfrentam essa resistência. E, para vocês terem uma ideia, com relação ao espaço do poder, dentro do site também, agora, esse ano de 2022, nas eleições de 2022, nós tivemos, para concorrer a deputado, nós tivemos 9.743 mulheres para concorrer. E tivemos 18.999 homens concorrendo às eleições. Das eleitas, das 9.743 mulheres que concorreram para a eleição em 2022, 293 foram eleitas. E dos homens, 1.362 foram eleitos. Então, hoje também, nesse evento que eu estava, nos foi colocado isso, né? Por que que quando você entra, por exemplo, aqui no Palácio da Liberdade, onde tem, desde a sua fundação, desde o primeiro governador, não tem um governador que foi mulher em Minas Gerais, não tem uma governadora, né? Então, isso que hoje eu vejo dentro da contemporaneidade, esse olhar em cima dos dados que a gente vê, será que nós estamos apoiando as mulheres para ocupar realmente os cargos públicos, para que lá ela possa ver e analisar esses dados que são públicos, e de lá a gente construir políticas públicas que possam, principalmente, operar em cima dessa desigualdade social gritante que existe no Brasil? Será que a gente está fazendo isso? Né? Então, são essas questões que a gente tem que estar analisando quando a gente faz uma leitura de mundo, uma leitura de dados, né? Agem nos âmbitos individual e coletivo, criando uma rede de conexão entre as mulheres. Eu falo assim que esses momentos que a gente tem vivido no Instituto, hoje eu fui nesse evento que eu falei para vocês, que chama Elas por Elas, eles estão também com o mesmo objetivo também, vulnerabilidade feminina, né, a questão da violência e tudo mais. Então, eu falo assim que várias ONGs têm focado muito na questão da mulher, né? Primeiro que a gente tem já algum aparato aí com relação à legislação, né? E existe um movimento, né, dessa questão da proteção da mulher. Mas, muitas vezes, essa proteção, ela ultrapassa os limites, porque nós mesmos não somos capazes e negligenciamos as informações quando a gente não denuncia, quando a gente não apoia, quando a gente passa por cima das ações que as mulheres fazem e começa a competir, né? A competição entre as mulheres, né? O espaço é meu, não, prefere abrir espaço para um homem ocupar o seu lugar do que dividir o seu espaço com uma outra mulher para ela aprender. Então, essas questões todas a gente tem que estar bem atento e alertados, né, para isso, para que a gente não fique só num discurso raso, que a gente tenha um discurso convincente de que são através das políticas públicas, porque a gente sabe muito bem que nós somos privilegiados. A gente pode fazer uma pesquisa entre as mulheres do Instituto, nós podemos ver quem já sofreu uma violência doméstica entre nós. Deve ser a minoria, se tiver. Quem já sofreu discriminação, né, assim, escancarada, né? Então, assim, nós ainda somos um grupo muito privilegiado. E eu penso que quando a gente faz parte de um grupo privilegiado, a gente tem que fazer
para que outras pessoas não sofram o que a gente não gostaria de sofrer. Porque a gente sabe que a discriminação, ela atinge e ela afeta muito as pessoas menos favorecidas. Não só a questão do assédio, não só com relação à disparidade salarial, não só com relação à dificuldade de emprego, principalmente em idade que a mulher é fértil, mas até também na questão da tecnologia e acesso à informação. A pandemia, ela escancarou essa desigualdade. Na educação, então, a gente viu claramente que nos lugares aonde a gente ia, e eu fui em vários lugares. Na época, eu era presidente do Sindicato das Escolas Particulares e eu arrisquei em ir em muitas comunidades carentes, para ver como aqueles alunos estavam estudando. E a gente percebe a dificuldade, o acesso à tecnologia, o acesso à informação. Então, aquelas pessoas ali, né, elas precisam de uma escuta ativa, elas precisam de informações que valem a pena para elas pensarem, para elas poderem reagirem, porque esses grupos, inclusive em comunidades, têm crescido muito. A gente tem visto muitas mulheres se posicionando, até mesmo em conselhos tutelares, né, para defender as comunidades. A gente tem visto a presença das mulheres. Então, é dentro dessa modernidade que a gente vê as mulheres simples tendo um discurso que a gente fica assim, gente, essa mulher parece que é uma doutora, né? Por quê? Porque elas estão sofrendo na pele, né, o que muitas de nós nunca sofreu, que é tudo isso aí, a discriminação, a falta de informação, é o acesso à higiene, é o acesso básico a saneamento. Isso tudo, gente, está ligado ao bem-estar, e o bem-estar precisa ter um valor, políticas públicas destinadas para sanar tudo isso que é para o bem-estar da mulher e, consequentemente, da família, porque não existe uma separação, né? A gente sempre, quando a gente fala de mulher, a gente sempre liga a mulher à família, que é aquela pessoa que agrega, aquela pessoa que preocupa, aquela pessoa que está sempre atenta. Então, assim, a gente tem visto também em comunidades carentes essa crescente com relação a mulheres se posicionando e até mesmo denunciando casos graves, né, que acontecem em todos os tipos de violência, de assédio, e também essa questão do acesso à informação, porque a gente vê muito que enquanto a tecnologia oferece a oportunidade para muitas instituições crescerem e a gente ter acesso com mais facilidade, ao mesmo tempo, ela distancia cada vez mais as populações aonde a informação não chega, ou aonde ainda as informações são manipuladas, aonde ainda as pessoas que têm acesso à informação, as informações não são claras. Por isso que ainda a gente vê venda de voto, por isso que ainda a gente vê troca de favores, né? Porque as mulheres e as comunidades e as pessoas em geral, não só das comunidades carentes, mas elas também são muito vinculadas a essa questão do poder, né? Então, é uma coisa que a gente tem que quebrar. Trabalhar a informação nessas comunidades, levar o conhecimento que elas precisam de ter para melhorar a sua situação. E nós é que somos responsáveis por isso, porque elas só vão conseguir sair dessa situação se nós, através dessas ações que podem parecer pequenas, né, mas a gente sabe do impacto que causa. Eu falo assim, que a gente não consegue mensurar o impacto porque a gente não tem o hábito de trabalhar com dados, né? O Instituto, ele trabalha com dados, por isso que a gente está sempre, quando a gente faz qualquer movimento, qualquer ação, a gente trabalha para ver quantas mulheres estão sendo impactadas. E essa escutativa, eu tenho visto também, ouvido, né? Até mesmo das pessoas que estão como voluntárias em Minas, o quanto as pessoas, às vezes, aquela palavra, aquilo que precisava despertar, às vezes, numa conversa, né, numa escuta, a pessoa fala assim, puxa vida, é verdade, por que nós agora, na próxima eleição, por que a gente não busca conhecer as mulheres que estão sendo candidatas? Qual que é o perfil que elas têm?
Por que que tem que ser esses os candidatos? Por que que a gente tem que replicar? Olha, observem bem, gente, a gente tem muitos anos que a gente não vê mudança significativa, né? E quando a gente vê mudança, a gente fica assim, sem até entender como é que a pessoa conseguiu chegar naquele ponto ali, porque é muito difícil, né, lidar com a política. Vocês viram aí, quando a gente pega a questão racial, então, é gritante. Para vocês terem uma ideia, para candidatas a deputada de mulheres, 4.412. E pretas, 1.791. Até as pessoas pretas, elas têm dificuldade até mesmo de se candidatar. Por que será? Né? Então, quantas pessoas capazes não tem para a gente poder investir e acreditar que elas são capazes de mudar aonde elas estão? Então, a gente fica aí uma reflexão com relação a essa questão né, da informação, da tecnologia e esse acesso, às vezes, muito restrito. Zuleika, vou só dar um recadinho que o nosso tempo está ficando apertado e aí a gente tem uns 5 minutinhos para finalizar. Qualquer coisa você pode puxar um pouquinho ali no final. Ok. Eu só tem mais, acho que 2 telinhas só agora. Com relação a outra preocupação que a gente tem apontado muito, principalmente de nós que estamos gestoras em escolas, até empresas, né, com relação à saúde mental. Isso é um foco que a gente vem perseguindo muito, principalmente com relação às mulheres, né? Então, a gente fez aí uma catada geral aí do que é que a gente pode melhorar na questão da saúde mental, né? Interromper pensamentos catastróficos, estabelecer contatos individuais, exercitar o cérebro com leituras, praticar um relaxamento, reconhecer as nossas emoções, evitar o excesso de informações que não vai acrescentar nada, e planejar a semana, né? Planejar para que a gente não fique sobrecarregado, procurar gostar do que faz. Então, para finalizar, eu deixo aí para vocês os direitos das mulheres, são direitos humanos. A gente não pode esquecer disso. E os direitos humanos, eles não têm nacionalidade. Eles podem ser qualquer um. A luta por desigualdade de gênero e o enfrentamento dos desafios que as mulheres enfrentam no mundo contemporâneo exige a colaboração de toda a sociedade. E quando eu falo de sociedade, eu incluo nós, mulheres. E é fundamental promover políticas inclusivas, conscientizar sobre os direitos das mulheres e fomentar um ambiente de respeito e oportunidades equitativas. O empoderamento feminino não beneficia apenas as mulheres, mas toda a sociedade, contribuindo para um futuro justo e igualitário. E, como todos nós, para que a gente nunca se esqueça, para nunca nos esquecermos que todas nós somos Marias, eu deixo aí para vocês Maria Maria. Não está tocando. Está baixinho. Ah, eu queria ouvir. Zuleika, se você quiser, depois a gente pode colocar para você. Porque tem que descompartilhar a tela, compartilhar de novo, com compartilhar com o som. Então põe aí. Aline, você está com material? Então, é que eu acho que Então, ela não tá escutando. a Zuleika, Oi. você está ouvindo? Porque a gente não está ouvindo a música. Então, a Aline, ela pode pôr para a gente ouvir. A gente conhece, claro, essa música, mas só para finalizar com chave de ouro, eu gostaria mesmo de ouvir a música. Pode ser? Ela põe agora para você. Pode pôr, pode Então, pôr. Então, tá. descompartilha o seu material, aí ela põe. Ok. É para finalizar o Maria Maria, né, gente? Que a gente não poderia Linda. deixar. É Tem lindo. tudo a ver com a gente.
Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Ei, ei, Obrigada a vocês pelo carinho, obrigada aí pela oportunidade, né, de Bom dividir demais com dar vocês um conta, pouquinho. Zuleika. Mas Maravilhoso. nós Um temos 3 perguntinhas para você, bem rapidinho, Zuleika. Você sempre nos enriquecendo com suas reflexões, com sua maneira de pensar, despertando em nós esse desejo de ter, claro que você é exemplo, mas ser um pouquinho da Zuleika, multiplicar essas Zuleikas aí no mundo. E uma pergunta, Zuleika, que a gente gostaria muito de refletir: como conciliar? Você já falou um pouco sobre isso. Como conciliar no dia a dia marido, casa, filhos, netos, nessa contemporaneidade? Para mim, a primeira coisa que tem que ter respeito. Quando as pessoas da sua família respeitam o espaço que você ocupa, reconhece em você uma pessoa que só. Eu ouço isso dos meus netos. Eu ouço isso dos meus netos. Quer dizer, eu construí na cabeça deles uma pessoa que merece respeito. Então, eu acho que enquanto as mulheres não se respeitarem, fazerem com que a sua família também a respeite, a gente não tem como conciliar tudo. Eu consigo conciliar tudo justamente por isso, porque eu consigo passar para eles o quão é importante a minha vida e eles respeitam o que eu faço. E até adotar o cachorrinho dos netos. Até adotar cachorro do neto. A outra pergunta, Zuleika: você acha que é possível ter o mesmo tempo de qualidade na vida pessoal e profissional? Difícil. Muito difícil, principalmente para profissionais, é muito difícil, mas é possível. Profissionais como a maioria de nós aqui, né, que se dedica, que ama o que faz, muitas vezes a gente esquece um pouco a família. E às vezes a gente é chamado para isso. Mas a gente tem que ter humildade para quando a gente é chamado a atenção, ou do marido, ou do filho, ou do neto, pela nossa dedicação excessiva, a gente tem que ter a humildade de reconhecer, pôr o pé no freio, voltar atrás e recebê-los de novo no colo. Eu acho que isso é possível fazer, desde que a gente seja humilde. Principalmente para nós no âmbito escolar, né, Zuleika? Sábados letivos, a gente sabe. Com certeza. E outra coisa, Zuleika, que a gente gostaria que você abordasse: que dicas e sugestões você dar para a gente sobre a independência feminina? Primeiro é trabalhar, né? Eu acho que a primeira coisa que a mulher tem que fazer é trabalhar. Eu acho, assim, fundamental a pessoa trabalhar e gostar de fazer o que faz. A independência, ela vem com o seu trabalho, com o reconhecimento que você recebe do que você faz, né? Se você faz um trabalho morno, você vai ter um reconhecimento morno. Se você faz um trabalho frio, você vai ter um reconhecimento frio. Se você faz um trabalho quente, emocionante, vibrante, você vai ter um reconhecimento vibrante. Quem trabalha com vibração, quem trabalha com entusiasmo, ela consegue contagiar as pessoas. Agora,
Para fazer isso, é preciso ter isso tudo que Maria fala aí, mas é preciso ter garra, é preciso ter força, é preciso estar sempre aprendendo, é preciso ir para o GEDUC para poder aprender cada vez mais todo ano, né? É preciso estar sempre se atualizando. Então, assim, é preciso ter o seu espaço profissional, o seu espaço pessoal, fazer as coisas que você gosta, né? E para isso, gente, é uma construção. Nenhum marido. Eu lembro da minha sogra falar uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim: quem ensina o marido as coisas é você. Você que dita as normas. Tanto é que na época que eu casei, a gente tinha só um carro, quem ia trabalhar de carro era eu. E ele ia de ônibus, porque a minha sogra ensinou: não, você tem que se posicionar. E ela era professora e dava aula, né, já era idosa, e ela desceu, quer dizer, para mim foi uma experiência fabulosa ter uma sogra assim, ainda mais sogra, né, gente? Que todo mundo tem uma certa restrição, eu não tive esse problema. Então, eu acho que a gente tem que ter muito foco, muita força, muita vontade. Muitas vezes dá vontade de desanimar, né, Sônia? A gente, às vezes, levanta, fala assim, nossa, a agenda está cheia, às vezes a gente tem vontade de desanimar. Quando eu tinha os filhos, mas tem um tempinho ainda, Tainá? Tempinho ainda tem? A gente tem algumas perguntas na sequência. Ah, Temos um tá, tempinho então, ainda. Tem alguém com a mão levantada Mas aí. pode fechar sua fala, Fica Zuleika. tranquilo. Fechar, Zuleika. olha para vocês verem, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito jovem. Então, e casei muito jovem e tive meus filhos muito jovem. Quando eu tinha vontade de chutar o balde, eu sempre tive o retrato dos meus filhos na minha mesa. Eu olhava para eles e pensava assim: não, eu não posso. Eu não posso, eu vou ter força, eu vou ter coragem, vou em frente, vou lutar, vou estudar, vou vencer, vou vencer. Então, isso foi me dando muita força. E, às vezes, quando alguém lá no colégio me pergunta, alguma pessoa fala: Zulei, como é que você tem essa força? Eu falo: pega o retrato do seu filho, põe na sua frente, olha para ele. Fala: não, eu quero o melhor para ele, então eu vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar. Hoje eu tenho dos filhos e dos netos. Aí eu falo: agora eu vou lutar dobrado. Ponto. E tô indo. Pronto, Tainá. Maravilha, Zuleika. É um amor muito grande. Você fala com amor, assim, sobre. E é muito importante, eu acho. Não sei, eu fui uma pessoa que saiu muito inspirada daqui hoje. E eu acho que todo mundo aqui saiu inspirado daqui hoje de alguma forma, um pouquinho. Por conta de limitações do tempo, a gente vai falar para as questões elas ficarem enviar para o nosso WhatsApp, né, do grupo de escutativa. Obviamente, a gente queria ficar discutindo aqui durante horas e horas e horas, porque é um tema